Glória a Deus! Eu vim conhecer as minhas amigas de Curitiba. Tem um monte de gente que fala assim, nossa, a gente é super amigo, você ainda não sabe disso. Tá na minha casa todo dia. E eu fico, obrigada, minha linda, que Deus te abençoe. Viu? O maior é aquele que serve. Amém? Amém! E estou muito feliz de estar aqui. Gente, foi uma situação incrível. Eu posso mexer aqui na decoração, né? Eu estava um tempo orando a Deus e eu tenho pedido para o Senhor para ser mais pontual. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane, eu sou esposa do Telmo, mãe da Vitória e da Isabela. A Vitória tem 18 anos e a Isabela tem 7 anos. E nós pastoreamos a Abba Pai Church, lá em Criciúma. E Deus tem feito coisas lindas na nossa vida, Deus restaurou a nossa história. E eu posso dizer para você que quando eu olho para alguém que está com a vida destruída, com os muros destruídos, as portas queimadas, eu não consigo olhar para uma pessoa dessa e dizer assim, é um caso perdido. Porque eu já fui um caso perdido. Mas eu vou dizer para você que para Deus não existe casos perdidos. A verdade é que para Deus, quanto mais impossível, parece que mais Ele gosta. Parece que quanto mais um casamento mais quebrado, com um histórico difícil, às vezes de traição, às vezes um histórico, sabe, de destruição, parece que Deus faz questão de pegar esse casamento, restaurar e levantar ele num lugar bem alto. E eu tenho orado muito a Deus, eu falo, Deus, eu não quero ser guiado pela voz das pessoas, não quero ser guiado nem pela minha voz, pela voz do meu coração, dos meus desejos, da minha vontade, mas eu quero ser guiada pela voz do Teu Espírito. Nós sabemos quantas pessoas foram levantadas por Deus e se perderam no meio do caminho, porque começaram a preencher e talvez querer corresponder às expectativas das pessoas ao seu redor. E as pessoas, eu quero dizer para vocês, elas têm uma grande expectativa ao nosso respeito, ao seu respeito. Diariamente você lida com as expectativas das pessoas que você convive. Diariamente. Você vai perceber que o seu marido tem expectativas ao teu respeito. Se você é solteira, mora com os teus pais têm expectativas ao teu respeito. A gente tem aí as demandas das expectativas das pessoas ao nosso redor o tempo inteiro. E eu falei, Deus, se eu me mover nas expectativas das pessoas, eu vou acabar me perdendo no meio do caminho, como tantos já se perderam, e eu não quero. E ano passado eu coloquei um tênis no pé, literalmente. Eu ganhei, eu acho que mais de 20 pares de tênis, gente. Eu tinha de tênis, tudo quanto é cor, ainda tenho, tá lá. Eu viajei, eu piquei esse Brasil, do sul ao norte, do norte ao sul desse país. Fui para algumas nações também, tudo de tênis. Sabe aquelas conferências bem chique, que elas vão com salto bem alto, eu ia de tênis. E aquela correria de aeroporto, de corre para cá, corre para lá, Deus falava para mim, eu estou colocando velocidade nos teus pés. Eu estou colocando velocidade nos teus pés. Eu lembro que um dia num culto, eu estava de salto alto, eu estava me sentindo amarrada, e Deus falou assim, você está amarrada porque está subindo a montanha com o sapato errado. Eu estou te levantando nesse tempo, eu quero que você suba as alturas comigo, que você conheça lugares que você ainda não acessou no meu espírito. Você precisa colocar o calçado certo. E foi um ano que o tênis fez parte da minha vida, no passado, e realmente, que eu pude correr, eu corri. Quando chegou no final do ano de 2021, veio uma palavra do Senhor. Agora é tempo de desacelerar. Aí eu falei, Deus, mas como? A gente já está naquele pique, né? Foi tão difícil para Noé entender, quando Deus falou para ele, filho, constrói uma arca. Ele levou anos construindo uma arca. Mas teve uma hora que a arca cumpriu o seu propósito, ela tinha que abrir, e ele tinha que então viver um novo tempo. A gente tem dificuldade de entender os tempos de Deus na nossa vida. Noé não sabia o que fazer, porque quando abre aquela porta da arca, a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha. Infelizmente, ele não sabe lidar com aquilo que ele plantou. Está cheio de gente que não sabe lidar com aquilo que mesmo plantou. E ele então se embriaga e você vai ver a primeira maldição sobre um pai para um filho. Porque Acã vê ele o quê? Nu. E então revela a nudez do pai.
E eu disse, Deus, eu não quero ser como Noé, que não entende o tempo, o propósito, eu quero obedecer ao teu chamado. E Deus falou assim comigo, você vai pegar um corretivo, pega o teu celular, a agenda está aqui, pega a tua agenda física, porque eu também gosto de agenda física, eu anoto tudo. Ainda sou lá dos tempos antigos. Vai para o telefone e pede perdão para as pastoras que você já disse sim. E você vai dizer para elas que você vai ficar em casa, você vai desacelerar. E para aquelas que eu pude, eu comecei a chorar no telefone com elas e dizer, você é mãe como eu, você é mulher de Deus como eu. Deus pediu para mim desacelerar, será que você pode me entender? E a gente pode marcar uma outra data? E ela, claro, pastor, a gente entende. E eu comecei a desacelerar. Eu tinha uma conferência em Paris. E a pastora já tinha dito, olha, tu vai passear em tal lugar, vai ser uma bênção. E Deus falou assim para mim, eu não quero você em Paris esse ano. E eu falei, pastora, você me entende? Eu entendo. Eu entendo. E Deus falou assim comigo, desacelera e volta para tua casa, porque as mulheres que você precisa discipular, as primeiras são as tuas filhas. O que adianta você ganhar as mulheres do Brasil inteiro e perder as mulheres mais importantes da tua vida, que são as tuas filhas? E Deus falou assim, aprenda a andar no meu compasso. Quando eu dizer para você correr, você corre. Mas quando eu falar para você parar, você para. E aí eu comecei a ser mais... E Deus falou assim para mim, eu estou colocando um bisturi na tua mão por esses dias. E você vai ser mais incisivo e mais pontual naquilo e nos lugares que eu vou te chamar. E Curitiba estava queimando no meu coração. E Curitiba estava queimando no meu coração. E eu comecei a orar, eu falei, Deus, Curitiba está correndo para mim. Eu sei que eu estou parada, mas Curitiba está correndo para mim. E aí eu comecei a orar, e os convites vinham de várias partes. E aí, Deus foi tão bom, porque essa agenda não foi nem minha, nem da pastora Débora, não foi, gente. Nem de ninguém. Essa agenda foi do Senhor. Eu estou aqui hoje porque Deus quis que eu estivesse aqui. Em uma semana, nós decidimos vir. Eu não ia vir, depois eu ia vir, depois não ia vir de novo. E eu perdi, Deus, e aí, eu quero que você pise em Curitiba. E Deus falou assim comigo, filha, você vai destravar. Eu estou te chamando naquele lugar para destravar mulheres que estão precisando. Há um fluir do Espírito que por esses dias que Deus quer destravar em Curitiba, sabe? Deus quer destravar você. Tem algo aqui em Curitiba que Deus quer fazer. Eu não sei o que é. Mas o Senhor está levantando Curitiba para um tempo como esse. Quem sabe Curitiba é terra de Esther, de uma mulher levantada e posicionada na hora certa. Uma mulher preparada para o seu tempo. E eu perguntei para o Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para nós, para Curitiba? E o Senhor me levou para Neemias. Eu queria que você abrisse Neemias 1. É tempo de restauração. O Senhor me mostra um tempo onde nós estamos muito cansadas. E não é só um cansaço físico, é um cansaço mental. E não é só um cansaço mental, já existe assim, eu vou desistir de algumas coisas. Não é para mim. Sabe o que Deus está falando para você? No meio dessa caminhada que eu sei que está difícil, Deus está falando assim, eu estou te dando um copinho de água fresca e gelada para você não desistir. Recobra as tuas forças. Está pesado, eu sei que está difícil. Mas Deus está falando assim, eu estou pedindo para você não parar. Deus está falando para algumas de vocês assim, não olhe para os resultados. Algumas coisas vão dar resultado só lá na frente, você não consegue enxergar agora. Você não consegue ver. Vamos ler juntas Neemias. Deixa eu só ver que horas são para mim não me empolgar, gente. Tá. Lá no capítulo 1. No versículo 2, que diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá.
Eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. Dificuldades e humilhações. Os muros de Jerusalém, o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, eu sentei-me e chorei durante alguns dias e lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então eu disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, a minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. E não temos obedecido a teus mandamentos, decretos, estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Mas por favor, lembra-te do que disseste a teu servo. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Lá no capítulo 2, na parte B do versículo 1, diz assim: nunca eu tinha estado triste em sua presença. Ele nunca tinha estado triste servindo o rei. Mas o rei me perguntou: por que você está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Eu fiquei com muito medo, mas eu respondi: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas e as suas portas foram queimadas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, eu respondi: se lhe parecer bem e se for favorável a mim, seu servo, eu peço que me envie a Judá para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Eu quero começar falando para você que existem dois tipos de muros destruídos. Os muros da nossa própria vida. Eu não sei se quem aqui já construiu uma casa? Você já participou da construção da sua casa? Quando a gente constrói a casa, às vezes não sobra dinheiro para fazer o muro, não é assim? Nós estamos tudo no mesmo lugar, gente. Não tem ninguém milionário aí, não. Às vezes não sobra. Eu lembro da minha primeira casa que eu construí, eu falei: Telmo, como é que vai ser? A gente não tem dinheiro para o muro. E a gente reforçou as portas. Mas eu lembro que na minha segunda casa, eu consegui colocar um muro. E muro fala de limites, de proteção. Muro fala que aquilo é guardado, protegido. Às vezes a gente precisa ter muros nas nossas emoções, no nosso coração, na nossa vida no espírito. Deus é um Deus tão lindo que Ele usou aquilo que é natural para nos apontar para aquilo que é espiritual. Você vai ver que um bebê ele é gerado no ventre secretamente, ninguém sabe, gente. Por mais que você vai fazer uma ecografia, você vai lá, o médico vai tentar, mas a gente não consegue ver exatamente o que está acontecendo e nem como que isso acontece. Você não é capaz de escolher a cor dos olhos do seu filho, o jeitinho que você quer que ele nasça. Você não pode escolher. Não tem como, é Deus. Inclusive, você não pode nem dar a vida, apesar de a gente dizer: foi gerado de mim, saiu de mim. A verdade é que quem deu a vida para o seu filho foi o próprio Senhor. Ele deu o fôlego de vida. Ele. Através de você. Da mesma forma, quando nós funcionamos e geramos aquilo que é de Deus em nós. No nosso útero espiritual. Nós não podemos escolher o que vamos gerar, o que vai sair de nós. Não dá para escolher. Se tem mulheres aqui que ministram, que são pastoras, que cuidam de outras mulheres, ou mulheres que estão envolvidas no reino de Deus, são restauradoras, você vai concordar comigo que tem muita coisa que sai de você que você diz: meu Deus, não dá para acreditar. Um exemplo. Ontem,
Eu fui ministrar lá na Abapai, lá na igreja. E a igreja que nós pastoreamos. Era para mim estar me sentindo assim, muito confiante, muito em casa. Mas eu entendi que a minha construção de vida com Deus é uma construção de dependência. Eu dependo dele. E se você disser assim, pastora, que legal, os cultos é uma bênção, recebo muito. Se eu disser para você que a maioria das ministrações que eu ministro, elas não estão escritas no meu iPad, eu não sei nem mais por que eu trago ele. Porque quando você está ligada com ele e você deixa gerar no secreto, nasce publicamente. Mas precisa gerar onde? Secreto. Você precisa ter tempo com ele. Você precisa dar um cheiro nele. Às vezes durante o dia, eu estou no meio da correria e bate aquela saudade dele. Ai, que saudade de Jesus. Porque Jesus é tão lindo, gente. Com Jesus não tem hierarquia. Com Jesus não tem o maior e o menor. Jesus é aquele que ele pega o balde, a toalha e ele redefine grandeza. Ele diz assim, o maior é aquele que serve. Jesus não gosta de lugares privilegiados. Ele ensina, ele diz, ó, quando você chegar, você senta lá no último lugar. Você já não fica procurando os primeiros lugares. Vai impedir você de sofrer. Tem tanta gente com depressão, triste, frustrado. Eu achei que fulano ia me colocar. Isso vai te impedir. Às vezes a gente quer chegar na vida das pessoas, sentar no primeiro lugar. Por que não me convidou para aquela festa? Porque não quis te convidar e está tudo bem. Sabe, às vezes a gente, infelizmente, às vezes no espírito nós estamos maduros, mas as nossas emoções não acompanham. Você vai observar, às vezes é uma intercessora, uma mulher de Deus. Ela está sempre orando, mas você vai olhar para a vida dela, é uma bagunça. Ela fica chateada por pouca coisa. Ela ainda não deixou a espiritualidade moldar a humanidade dela. E a gente precisa ser lapidado pelo Senhor, moldado. Aí Jesus fala, senta lá até, porque se o dono da festa quiser, ele vai te colocar no banco da frente. Às vezes eu vejo tanta gente ministerialmente fazendo coisas que eu fico com vergonha. Não adianta patrocinar no Instagram aquilo que não foi patrocinado no céu. Você pode ter seguidores, você pode ter várias coisas, mas sabe o que vai fazer a diferença? É a unção que Deus vai derramar na sua vida. Essa unção não vem de quantidade de seguidores. Essa unção não vem das pessoas, ela vem de Deus. Eu estava falando com um pastor que foi me buscar, como é que é o nome dele? Pastor Carlos, homem de Deus. A gente veio conversando. Temos várias coisas em comum, já descobri que ele tem um cachorrinho igual a mesma raça da minha cachorrinha. Quase que a gente fez um casamento, ele até tentou. Já castrou a tua cachorrinha? Falei, Carlos, vai com calma aí com a minha cachorrinha. Aí nós começamos a conversar, e nós estávamos falando justamente sobre isso. Quando Deus escolhe alguém para derramar um favor, ninguém é capaz de impedir. Por isso que você não precisa ficar chateado. Fulano não abriu a porta para mim. Tem porta fechada que é bênção para a tua vida. Tu só não descobriu ainda. Tem porta fechada que daqui a alguns anos você vai dizer graças a Deus. Gente, eu lembro de uma porta que eu não posso dizer o que é. Eu queria, mas não posso. Eu já aprendi que tem coisa que eu tenho que reservar. Mas tinha uma porta que eu queria muito que abrisse para mim. Há alguns anos atrás, eu falei, meu Deus, por favor, Senhor, o Senhor me ama mesmo. Você já fez essa oração? Eu já. O Senhor faz isso, Deus. E Deus fechou a porta. E eu tentei. Só que tem um jeito, não tinha jeito de abrir aquela porta. Gente, não precisou passar muitos anos. Passou, assim, alguns meses. Eu fui para o meu quarto. E eu disse assim, faz sempre isso comigo quando o Senhor desejar. Não me deixe entrar por portas que o Senhor não abriu para mim. Porque Ele diz assim, que a porta que eu abro, ninguém fecha. Você não precisa ficar triste com a sua amiga, ou com o fulano, o Beltrano, o pastor, o líder. Fechou a porta para mim, não me deu uma oportunidade.
A porta que Deus fecha, ninguém é capaz de abrir. Mas a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar. Deus vai dando um jeito. Sabe, e eu começo a descobrir que o Espírito Santo, ele unge. E eu cheguei na igreja ontem. A tarde toda eu estava assim, Senhor, meu Deus, Senhor me colocou numa enrascada, Deus. Eu olhava o meu Instagram, ônibus vindo de tudo quanto era lugar, Senhor, olha aqui, ó. E as mulheres, expectativas a 1000. Eu falo, meu Deus. Eu não tenho uma palavra ainda, Jesus. Qual é a palavra, Deus? Qual é a palavra do culto? Nada, gente. Eu falo, Jesus. E as minhas amigas, tudo bem? Tudo bem. Eu falo, tudo bem, né, Deus? E sabe, ontem à tarde, umas 4 horas da tarde, Deus me deu a palavra, a direção da palavra. E mesmo assim, eu tremia, eu disse, Deus, eu não sei como é que vai ser. E quando eu peguei o microfone, nasceu algo que eu não pude escolher. Porque quando você gera no secreto, nasce no público. Sabe de uma coisa? Deus está levantando uma geração de mulheres que estão correndo para o secreto. Elas não querem os microfones, elas não querem os púlpitos. Elas querem Ele. Elas querem a presença dEle. Há 3 semanas atrás, eu fui numa conferência. Eu não fui convidada para ministrar, graças a Deus, nessa conferência. Eu fui para participar. E eu lembro que eu fiquei sentada, eu disse assim, meu marido assim, onde é que a gente vai sentar? Eu falei, lá atrás. Eu quero sentar lá atrás. Quero matar o desejo de sentar lá atrás, saudade de estar no meio. E eu lembro que eu sentei lá atrás, de repente começou a sentar um monte de gente ao redor de mim. Eu assim, Jesus. Delas, a pastora Viviane, eu falei, sim, a gente queria, assim, ó, deixa eu adorar. Deixa eu ficar com Ele aqui. A melhor coisa é quando você escolhe ficar com Ele. Fica com Ele. Sabe o que eu posso dizer nesses dias? Fica com Ele. Tá difícil? Fica com Ele. Algumas visitas são capazes de mudar a nossa vida. E foi a visita que Neemias recebeu. Sabe, Deus, Ele nos aliança com alguns amigos que a gente fica assim, ó. Uau, tinha que ser essa pessoa para ser minha amiga. Será que ela está aí hoje? Você pode olhar para ela e dizer assim, ó, tinha que ser você mesmo. Não, tinha que ser. Deus sabia. É 2 chatas. Tô brincando. Não, gente. Tô brincando. É mais ou menos, né? Não adianta, gente. De chata, todo mundo tem um pouco. Eu digo que eu sou a ex-chata. Tem ex-drogado, ex não sei o que, eu sou a ex-chata. Mas eu tô num processo de libertação ainda da chatice. Mas tem pessoas que Deus parece desenhou sob medida para nós. Graças a Deus eu tenho os meus. Né? E Neemias recebe uma visita-chave na vida dele que desperta algo em Neemias que Neemias nem sabia que tinha. E Neemias fala de um tipo de gente que Deus está levantando nos últimos dias. Neemias, ele era copeiro. Ele não era engenheiro. Era copeiro. Ele servia o rei. Mas Neemias tinha algo que eu sou incrivelmente apaixonada por pessoas assim. Ele era de extrema confiança. Porque um copeiro, ele provava a comida do rei. Antes que o rei provasse, ele cuidava para que nenhum atentado contra o rei que pudesse tirar a vida dele. Ele é alguém de extrema confiança. Você imagina? E hoje, escuta, qual é a crise que nós temos hoje no mundo? A falta de confiança. Eu fiz uma enquete, né? Botei uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Eu perguntei para pastoras e líderes: qual é a maior dificuldade que você tem como pastora, como líder, como mulher? Ter alguém para confiar e contar o que eu preciso contar. Ter alguém para abrir meu coração. Ter alguém que não vai ouvir, sabe, o pior de mim e vai me julgar pelas costas, vai expor minha casa, minha família, o que eu estou passando.
A maioria das pastoras, elas sofrem no casamento, às vezes elas têm confusões como você também tem, gente. Eu também tenho. Tem dia que a gente tem vontade de jogar mesmo pela janela, normal. Esses dias eu brinquei com meu marido, tadinho. Eu falei assim, ele estava falando sobre casamento. Eu falei, claro, amor, é difícil, tem coisa que é difícil. Ele falou, mas nós vivemos tão bem, né? Eu disse, não, sim, mas eu já tive vontade de jogar pela janela. Aí ele, é verdade aqui, ó, adianta. Aí ele assim, eu só não joguei que a gente mora no segundo andar, vai que tu fica ainda me incomodando depois, tadinho. Aí ele falou, tá amarrado. Eu falei, tá amarrado mesmo, é só uma brincadeira. Mas, gente, todo mundo tem dores, tem falta. Tem dia que a gente acha que o nosso marido deveria ter dado mais atenção pra gente. Quem já sentiu isso? Tem gente que levantou a mão assim, ó. Seja de verdade. Quantas vezes? Quantas vezes você já ficou com o bico desse tamanho e ele perguntou o que é que você tem? Nada. Essa é a maior mentira da vida. Tenho nada. Aí começa a fazer as coisas e bater assim, ó. Bate a porta. Tenho nada. Porque aqui parece tudo anjo. Imagina se eu faço isso, né? Lá na sua casa só Deus sabe. Os seus filhos, às vezes as mulheres falam assim pra mim na frente do Telmo, da Vitória. Ela é tão doce, né? Eu falei, não fala isso. Olha como ela é doce. Aí a Vitória olha pro pai, ela é, né, pai? Eu tô buscando ser, gente, cada vez mais doce, parecida com Jesus. E Neemias é alguém que ele não era uma pessoa escolhida a dedo para aquele lugar se fosse escolhido por nós. Mas Deus conhece alguém de confiança. Escuta, os restauradores dessa nação, os restauradores do reino de Deus, os restauradores dos princípios e valores que estão perdidos, eles são pessoas de extrema confiança. Eles não estão à venda. Você pode procurar nas prateleiras, eles não estão se vendendo. Eles são honestos. Você gostou? Não. Tá bonito? Não. Eu devo fazer mais isso? Não. Às vezes é tão difícil, sabe? Que às vezes eu tenho que chegar para algumas pessoas. Porque tem dois tipos de pessoas, né? Aquelas pessoas que, tipo assim, que tu tem que dizer assim, não, fulano, Deus te chamou. Vem. Geralmente esses Deus chamou. E tem aqueles que têm certeza que Deus chamou. E muitas vezes Deus não chamou. Aí a gente tem que chegar e dizer assim, fulano, assim, sabe o que é? Porque a tua voz, assim, precisa ir para um curso. Igual uma irmã que chegou assim para mim e disse assim, tô congregando aqui nessa igreja. Eu falei, que bênção. Cheguei aqui, gostei de tudo. Achei tudo lindo. Falei, maravilhoso. Mas eu quero funcionar, pastor. Eu quero trabalhar na igreja. Entendesse? Eu falei, entendi. Entendi o que tu quer. E tu quer trabalhar onde, minha querida? Eu fui revelada que eu vou louvar. Revelada que limpar banheiro ninguém é revelado. É revelado para ser suporte para os outros, ninguém é revelado, já viu? Aí eu falei, é mesmo? E a senhora canta, uma coisa assim que né, a senhora já cantou? Não, nunca cantei. Aí eu expliquei para ela, né? Eu falei, olha, um dos apontamentos do chamado de Deus é a habilidade, Ele nos dá habilidade. Você pode não ter o título, mas você tem habilidade. Tem muita mulher que não tem o título de pastora, mas ela é uma pastora. Ao redor dela sempre tem mulher, ela está sempre cuidando de alguém. Porque pastor tem cheiro de ovelha. É cheiro de ovelha. Às vezes eu digo pro meu marido, amor, você faz passar cada situação. Ontem mesmo as mulheres levavam susto. Porque olha o que ele fez, gente. Ele estava chovendo, assim, meio com chuva lá em Criciúma. E os atalaias que cuidam dos carros no estacionamento ajudam a estacionar, porque eu nem sei porque que tem ajuda para as mulheres, elas não precisam de ajuda para estacionar o carro. Aí, amém, pode aplaudir, não precisa mesmo. Mulher dirige muito bem, em nome de Jesus, vamos profetizar isso. Aí tava aquela loucura, aquela correria. De repente, meu marido bota um colete daquele fluorescente. Vai pro meio e vai começar a ajudar a estacionar o carro. Daí as mulheres, ai, pastor.
Sabe por quê? Não é o lugar que te dá crédito ou valor. Não é o título. É quem você é em Deus. Quando Natanael chegou na presença de Jesus, quem levou ele foi quem? Filipe, um amigo leal. Gente, amigo que leva a gente para Jesus é maravilhoso. Filipe apareceu, Jesus disse assim, Filipe, vem e segue-me. Filipe era o relações públicas de Jesus. Se você estudar Filipe, ele estava nos momentos cruciais. E Filipe faz uma coisa, peraí, Jesus, chega lá e chama Natanael, tu não vai acreditar, aquele cara que a gente orava, que a gente estudou, que Moisés falou, ele veio. É igual aquela amiga que diz assim, tu sabe aqueles cultos de avivamento? Tu sabe o que Deus está fazendo? Tá aqui, vamos lá! Vamos correr! Você pode dar um glória a Deus pelos Filipes que estão encorajando os Natanaéis. Estão dizendo, bora, Natanael. Mas Natanael faz uma coisa que a tua amiga já fez contigo, eu já vou te dizer o que ele fez. Natanael olhou assim, ó. Quem é ele? Ele é filho do José e da Maria. De Nazaré. Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Aí Filipe não tenta explicar nada, porque sabe de uma coisa? Nessa hora você não pode explicar. Você tem que dizer assim, ó. Vem e vê. É tão grande, é tão forte, que eu não tenho palavras para te explicar, não dá. Mas eu posso te levar para aquele lugar. Vem e vê. Aí Natanael chega na presença de Jesus. Aí Jesus fala o quê? Aí está alguém de extrema confiança. Olha isso. Um verdadeiro israelita, onde não há falsidade. Aí Natanael fala assim, como é que você sabe disso? Você não me conhece? E Jesus diz, eu te vi, Natanael, hoje, debaixo daquela figueira. E Natanael diz, então, é verdade. Tu és o mestre, tu és o Cristo que viria. E Filipe do lado dele, eu te disse. Te falei. Não te falei que era para te vir? Eu não te disse que era uma benção? E sabe o que eu aprendo? Que Jesus viu Natanael antes de qualquer coisa. Jesus viu Natanael, até quando Natanael estava desprezando ele, falando assim, ó, Nazaré. Samuel chegou numa casa para ungir um menino chamado Davi, que não tinha nenhum feito extraordinário. A unção veio não naquilo que ele fez, mas em quem ele era. Deus não está ungindo ministérios, Deus não está ungindo ministérios, nome disso, nome daquilo, denominação. Deus unge pessoas. Deus unge pessoas. A arca não é mais conduzida, a arca da presença, por bois. Bois fala de ministério. Ela é conduzida no ombro de quem? De homens e mulheres de Deus. São eles que vão carregar. Então Neemias é alguém de confiança. E agora ele recebe, olha, a tua família, os muros de Jerusalém estão todos quebrados. E ele faz uma coisa que muitas vezes nós, quando ouvimos algumas coisas, deveríamos fazer. Ele senta e chora. Mas ele não só chora, ele então ora e jejua. Você não tem noção do poder de jejum e da oração. Antes de você tomar uma decisão, antes de você se mover em algum lugar. E eu nunca vi gente, no tempo que nós estamos vivendo, tanta dúvidas em relação ao jejum. Tá, mas como é que eu faço jejum? É não comer. Entendeu? Eu não sei se a pessoa quer um jejum que come. Né? Eu vou fazer jejum de palavras. Gente, jejum é não comer. É não comer. Aí você pode fazer propósitos. Eu vou me abster de tal coisa. Eu vou ficar 1 ano sem isso. É propósito. Mas o jejum é não comer. E foi isso que ele fez.
Experimenta algumas guerras que você tem, de muros destruídos da sua vida, você sentar com Deus, chorar com Ele, abrir ali mesmo um jejum e dizer, eu não me movimento antes que o céu me responda o que eu devo fazer. Mas quantas vezes a gente vai falar, amiga, a tua amiga não tem nada para te oferecer. Ela só vai dizer, não, confia. Sabe quem que vai estar de direção clara para você? É o Senhor. E foi isso que Neemias fez. E ele toma uma decisão. Incrível que o nome Neemias significa aquele que consola. Além de ser de confiança, ele era um consolador. E Neemias, ele tem a figura do Espírito Santo. Porque ele conduz toda uma restauração. Talvez você chegou aqui hoje precisando de uma restauração na sua vida. Precisando colocar limites nos relacionamentos que você tem. Precisando recuperar dignidade. Precisando colocar limite no excesso. Às vezes você está tão cansado, é porque você não está tendo coragem de dizer não para as pessoas. Sabe o que eu aprendi? Que muitas vezes para obedecer o chamado de Deus eu vou frustrar pessoas. A gente troca, a gente quer temer as pessoas e honrar a Deus. Inverte isso. Tema a Deus e honre as pessoas. Às vezes um não que você tá dando para alguém, você está honrando aquela pessoa, sabia? Eu não sei você, mas se eu estou indo ao supermercado, eu convido uma amiga minha para ir. Vamos, me ajuda. E ela vai lá, carrega a sacola comigo, mas dentro dela ela está dizendo assim, eu não quero e eu não queria estar aqui. Eu preferia que ela não tivesse. Se depois você descobre que a sua amiga estava toda desconjuntada, ela não podia ter te ajudado, você vai ficar super mal. A melhor coisa, sabe? Quando a gente ouve um não, é porque a gente sabe que aquela pessoa ali é de verdade. Cuidado com as pessoas que dizem sim para tudo. Cuidado, porque a cobrança vem no mesmo... Já viu aquela pessoa que faz, mas depois ela te coloca dentro de uma cadeia? Mas eu fiz isso para ti. Talvez coisas que tu nem pediu. Cuidado. Neemias, eu aprendo com ele a buscar a direção de Deus antes de agir. Neemias começa seu ministério orando e jejuando, perguntando para Deus o que ele deve fazer. Nós precisamos preparar em oração antes de começar um projeto. Quando eu comecei a entender o que Deus estava fazendo na minha vida, eu me posicionei no lugar certo. Quando eu comecei a entender. Porque no começo eu briguei muito com Deus. Eu fui uma pessoa muito tímida por muitos anos, mas eu não era tímida. Mas a construção da família disfuncional que eu vivi me fez uma menina fechada que não tinha coragem de falar nada para ninguém. Atrás de uma mulher muito tímida e calada, tem feridas e buracos que ela não tem coragem de falar para ninguém. E eu tinha vergonha de tudo. Se me olhasse, eu tinha vergonha. De estar à frente, eu tinha vergonha. E quando Deus veio na minha vida, Ele me reposicionou. E hoje eu tenho convicção que timidez não faz parte de quem eu sou em Deus. Nada a ver. Então eu vivi algo que não era para mim. Talvez você está exatamente assim, vivendo algo que não é para você. Mas quando Deus me reposicionou, eu lembro que eu falei para o meu marido assim, ó, não me deixe errar. A pessoa que eu mais confio hoje, depois do Senhor Jesus, é o meu marido. E ele é uma pessoa de confiança. Como é que é? Tá certo, não é? É. Ele falou que tá certo e ela deu uma gargalhada, não sei porquê. Me explica isso aí, irmão. O que acontece? Ele é a pessoa de maior confiança para mim. E ele é a pessoa verdadeira que chega a ser chata, que você diz assim, não quero nem perguntar. Já viu aquela pessoa que fala a verdade mesmo? Não é difícil, gente, lidar com gente que fala a verdade. Às vezes você quer fazer uma coisa que você sabe que não é para você fazer, mas aquela pessoa vai e fala. Aí eu falei assim, amor, não me deixe errar. Se você me vê com o microfone na mão, falando besteira, ou se você me vê deslocada, sem unção, sem graça, me tira desse lugar. Eu fiz uma aliança com ele, não me deixe errar. Comece seu ministério, sabe como? Oração, jejum
e pessoas leais ao seu lado. Pessoas que olham para você e falam, sabe por quê? O bajulador, ele é o maior perigo. O bajulador, ele não tem compromisso com a tua integridade. Ele só quer aquilo que você pode oferecer para ele. Mas se a bajulação vai te levar para um lugar errado, ele não está nem aí a vergonha que você vai passar. Cuidado com a pessoa que chega te bajulando. Cuidado. Eu aprendo com ele a agir no momento certo para a restauração. Se você for ver depois como ele agiu, eu não vou conseguir ler tudo, mas eu vou te encorajar a chegar em casa, ler Neemias. Compra uma caneta dessas marca-texto. Pega um caderno novo, uma caneta. Desde a primeira palavra aqui de Neemias, todos os capítulos, você vai ver que é um manual de restauração para a sua vida. Deus me deu algumas chaves aqui, mas depois, talvez eu te dê outras muito melhores que cabem diretamente na porta da sua vida. E uma das coisas que Neemias faz, eu achei maravilhoso. Olha o que ele faz. Ele vai à noite para Jerusalém. Ele não faz assim, gente, pessoal, estou indo para Jerusalém restaurar os muros. Quem está comigo? Eu indo restaurar os muros. Quando você fizer um devocional, não precisa bater foto. Porque quando você busca o seu pai é no secreto. Não precisa. É desnecessário. Ele vai secretamente. E sabe o que ele faz? Ele começa a olhar. Ele não é baseado pelo que o amigo viu. Ele vai olhar os locais do muro. Tem coisa que você escute. Cuidado com o que você escuta. Sempre existem dois lados. A minha geração aprendeu a ouvir os dois lados. O disco era de vinil, era os dois lados. Para a gente realmente dizer, isso está certo ou está errado. Então cuidado quando você é uma mulher que... Cuidado. Neemias vai e olha a situação do muro e ele toma uma decisão. Ele compartilha só com algumas pessoas. E ele compartilha com as pessoas certas. Ele chama os líderes de Israel e diz assim, vem cá vocês. Deus me deu uma direção de restaurar os muros. Sabe o que ele estava dizendo? Eu quero compartilhar com vocês. Porque eu sei que vocês estão também na frente dessa batalha. Quando Deus te dá uma direção, compartilha com as pessoas certas. Cuidado ao compartilhar com as pessoas erradas. Talvez a informação vai cair lá da forma errada e distorcida. Quantas coisas você não viveu por causa disso? Porque você abriu a boca na hora errada. Eu estava passando por um condomínio e eu vi aqueles tapumes antes da construção. E eu falei para o Telmo, que desnecessário um tapume. Está construindo uma casa. Para que botar essas... O Telmo falou assim, amor... É que realmente a construção fica feia. E em condomínios fechados eles gostam de manter a beleza, né, o paisagismo ali. E tem buracos ali, o concreto é jogado. E na hora Deus falou comigo, filha, todo início de construção precisa ser guardado e protegido. E exatamente o que Neemias faz, ele protege. Ele vai compartilhar com as pessoas certas. Sabe, eu comecei a entender que existem pessoas certas na nossa vida, em lugares específicos. Às vezes a gente não pode confundir as coisas. Eu já vou te explicar. Tem áreas na minha vida, eu, graças a Deus, tenho pastores que me pastoreiam. E eu acredito que todo pastor deve ser pastoreado. Deve ter um ombro para chorar. Deve ter um lugar para contar. Há 2 semanas atrás eu sentei com os meus pastores e contei tudo. Tudo mesmo. Expus ali, conversei como estava o meu coração na nossa vida. E eu tenho alguns mentores e pastores em áreas específicas. Às vezes eu tenho algum questionamento no ministério, lá na igreja, com alguma situação, eu vou pedir ajuda para quem já passou por isso. E não tem problema nenhum, às vezes eu pego o telefone. Esse dia eu falei com uma pessoa tão maravilhosa. Eu falei, quando acontecia isso contigo, o que é que tu fazia? Daí ela, Vivi, sabe o que é?
Ah, Vivi, quando vai acontecer isso comigo? Eu fazia assim. Eu falei, obrigada. Nós precisamos de mentores, nós precisamos compartilhar com as pessoas certas aquilo que Deus está entregando na nossa mão. Cuidado com as preciosidades que Deus tem colocado na sua mão. E você está, muitas vezes, colocando na mão de pessoas erradas. A palavra diz, não jogue o quê? Pérolas aos porcos. Não jogue aquilo que é precioso, para as pessoas que vão pisar em cima não vão entender. Neemias nos ensina, você tem um propósito? É tempo de restauração? Deus te deu um projeto, Deus te deu algo na tua mão, compartilha com as pessoas certas. Procure as pessoas certas para compartilhar. Mantenha o foco. E sabe o que acontece? Neemias consegue colocar aquela restauração. Gente, eu estava lendo, eu até anotei isso aqui, eu achei tão interessante para mim não me esquecer. Mas o muro, essa obra, ela estava 120 anos em ruínas. E de várias tentativas. Mas foram exatos apenas 52 dias para a restauração dos muros. Quando estava na metade da obra, quando começou a parecer que a restauração estava acontecendo, aparece Sanbalat e Tobias. E você sabe que a confusão sempre vai tentar impedir aquilo que Deus está fazendo. Você olha para o momento de restauração na sua vida, se você virar aí, girar e olhar um pouco para trás, você vai ver que em alguns momentos de restauração teve confusão. É incrível. Porque a confusão, ela tem o poder de parar, se você não se atentar àquilo que Deus está fazendo. E Neemias faz algo que eu acho interessante. Quando ele percebe que eles estão realmente vindo para tentar parar, olha o que acontece em Neemias 4, o versículo 15, diz assim: quando nossos inimigos descobriram que sabíamos dos seus planos e que Deus os havia frustrado, quem que frustra os planos dos inimigos? Quem é? É Deus. Esses dias está uma mensagem na minha cabeça o tempo inteiro: nessa guerra vocês não vão precisar lutar. Eu olho para o Brasil nesses dias e Deus me fala isso. Nessa guerra, vocês não vão precisar lutar. Olhem, os inimigos serão confundidos. Eles mesmos se destruirão. Eu creio, você tem visto isso. Nós todos voltamos ao trabalho do muro. E dali em diante, porém, apenas metade dos meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraça. Vai chegar uma hora, no tempo da restauração da sua vida, que você vai precisar dizer assim: metade vai estar no lugar que deve estar, mas a outra metade vai ficar de guarda. Esses dias nós estamos vivendo muita restauração lá em Criciúma, um tempo de muita graça. A gente vê muros sendo restaurados. A igreja brasileira, ela tem restaurado muros de princípios, de valores. A igreja já foi muito abusada, muito ferida, muito machucada. Mas a gente vê valores, homens e mulheres estão sendo levantados no Brasil, estão vindo com o evangelho verdadeiro, simples e profundo. E eles são verdadeiros Neemias. Eram copeiros, não são engenheiros, mas foram chamados, estabelecidos, ungidos por Deus para essa hora. E aí você percebe a restauração do muro acontecendo, mas sempre vai vir o quê? Uma confusão para tentar parar. Sanbalat chegou a dizer assim: até uma raposa, se parar nesse muro, derruba ele. A verdade é que eles perceberam que nenhuma raposa e nenhum homem realmente parado em cima do muro era capaz de parar aquilo que Deus estava fazendo. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Obediência. Deus já te pediu tantas coisas e você está... Não, Deus, eu não vou dar conta. Deus está falando assim: mas eu pedi para você fazer, eu não perguntei se você dava conta. Nós estamos para tomar uma das maiores decisões lá e eu não posso compartilhar também aqui.
E eu estou sendo pressionada de todos os lados. O pessoal da igreja olha para mim, meu marido olha para mim, depende só de ti a escolha. E eu já tinha dito assim, ó, não, de certeza não, isso nós não vamos fazer, não é hora. Eu desesperada. E ontem, quando eu fui compartilhar com o pessoal do louvor, eles assim, daí, nós vamos fazer isso? Eu falei, não. Aí um dos meninos, usado por Deus, mas não é medo isso? Eu falei, não. E o Espírito Santo falou assim para mim, será que você realmente ia como Gideão para uma guerra com 300 homens? Quebrar cântaro e gritar? Em cada uma geração, Deus vai procurar uma exceção. Um homem e uma mulher que não olha para as impossibilidades, ele olha para o Deus que ele serve, o Deus que está com ele. Quando eu olhei para você agora e falei assim, ó, Deus só quer que a gente obedeça, o Espírito Santo olhou para mim e disse assim, pois então. E ontem Deus me deu uma direção. Deus falou assim comigo, obedeça. Que a resposta quem vai dar sou eu. Deus está falando para algumas mulheres aqui, obedeça. Mas você vai dizer, eu não sei o que eu faço, sabe? Você sabe exatamente o que você tem que fazer. E eu posso te dizer uma coisa, é tão simples, mas você está resistindo àquilo que Deus tem pedido. Tem mulheres aqui que Deus tem te pedido renúncias. E você ama Deus, você quer lugares mais profundos na presença de Deus, você já não aguenta mais a vida cristã que você leva rasa, fria, estagnada em religião. Você quer o Deus vivo. Você quer o Deus vivo mudando a sua vida, falando com você pela manhã, transformando a sua família, transformando o seu coração, você vivendo aquilo que você nunca imaginou viver. Esse Deus está disponível nessa noite hoje. Deus está falando, se você romper com as cadeias de religião, restaurar os muros da sua vida, obedecer aquilo que eu tenho te falado, eu vou vir sobre a tua casa e sobre a tua vida como você nunca imaginou. Mas em alguns momentos da nossa vida nós vamos ter que dividir. E eu entendi por que eu tive que diminuir a minha agenda. Por que agora então eu viajo muito menos do que eu viajei ano passado e eu preciso pegar couraça e pegar escudo e ficar protegendo as restaurações que Ele já fez na minha vida. Porque se eu deixar desprotegido, eu posso perder aquilo que já foi restaurado. Deus está falando para você, se atente, mulher, para aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Eu tenho convicção que tem um monte de Viviane aqui, ó, que um dia já foi presa pela religião. Escute o que eu vou falar. Presa pelo que vão pensar de mim, o que vão achar. Deus está falando assim para você, quebra hoje esse jugo. Eu estou levantando você nessa noite para um relacionamento vivo comigo, onde você ouve a minha voz e você obedece. Você está esperando ser uma mulher perfeita. Não existe mulher perfeita. Deus não te chamou para ser uma mulher ideal. Ele te chamou para ser uma mulher real. De verdade. Eu tive que confessar esse ano para minha família o que eu já sabia, é o que eles já sabiam. Eu falei, eu sou uma pessoa chata. Eu fiz uma viagem em dezembro, eu estraguei a viagem deles. Tem um monte de gente rindo de nervosa. Assim. Nem sei o que é isso. Eu esquematizei a viagem aqui na cabeça. Quem é assim? Esquematiza. Para começar, já é um estresse arrumar mala de filho, de marido, que tu arruma de todo mundo. Eu arrumei as malas e eu fiz um cronograma. Nós vamos passar por aqui, nós vamos passar por ali, nós vamos passar por ali. E nós vamos fazer tal coisa. Deu tudo errado. Em vez de eu celebrar que eu estava com a minha família viajando, eu comecei a olhar para aquilo que deu errado. Eu comecei a perder tudo aquilo que Deus já tinha construído. Escute. Por falta de gratidão e entendimento, você pode perder. Sabe o que eu fiz? Deus falou assim, vai lá para a sala da tua casa, chama a tua família e diz que tu é uma chata, que tu vai mudar. Eu falei, meu Deus. Eu posso dizer que eu estava nervosa, eu vou dizer que eu estava muito cansada, porque o ano foi difícil. Eu comecei a pegar eu vou dizer que que eles também não me ajudaram.
Eu tô nervosa, sabe por quê? Porque tu falou aquilo. Gente, isso não é pedir perdão. Sabia que eu disse aquilo? Porque mulher, ela é expert nisso. Sabia que eu te disse aquilo? Ela fala chorando e a lágrima cai na hora certa. Eu te disse aquilo porque tu falou aquilo lá pra mim. Coitado do homem, ele fica assim, meu Deus, tudo bem? Então, aí quem é que pede desculpa é ele. Nossa, coitado, meu Deus. Aí, eu assim, não, Deus, porque eu vou perder minha autoridade dentro da minha casa. Deus falou assim, me obedece. Eu chamei eles, falei, tá mãe, fala. Então falou, pode falar. Então, que eu orei, eu quero pedir perdão para vocês. Eles se olharam. Eu sou uma pessoa chata, metódica, perfeccionista, que fica chateada por poucas coisas. Eu quero pedir perdão. Eu quero que vocês orem por mim, me ajudem. E eu prometo, como mãe e esposa, que eu vou ser menos chata. Que eu vou ser mais leve, eu não vou ser mais tão pesada. Eu vou amar mais vocês, eu vou curtir mais os erros. Eu não vou ficar tão assustada nas quedas. Eu vou valorizar mais os nossos cafés. Eu vou valorizar os improvisos. Eu vou até valorizar a camiseta manchada de suco de uva. Porque existe uma criança saudável que derramou um suco de uva, graças a Deus. Eu vou começar a valorizar a bagunça de brinquedos na sala, porque meu filho é saudável, ele está brincando na sala, glória a Deus por isso. Eu vou valorizar os esquecimentos do meu marido. Eu vou começar a olhar para ele não mais como uma cobradora, mas como uma auxiliadora. Eu vou ajudá-lo mais. Eu vou ser mais amiga. Eu vou me importar mais. Porque eu quero ser mais parecida com Jesus. E o Espírito Santo já fazendo assim, uau, nós temos um bom trabalho pela frente. Anjos que derramam suco no sofá, pode. Anjos que rabiscam a parede, pode vir. Anjos que fazem os atrasos acontecer nos aeroportos, podem fazer tudo dar errado para ela, porque ela vai ser colocada agora à prova. E tudo começou a acontecer, gente. E a chata que habita em mim começou a vir para fora. E eu matava ela, fica aí. A chata ia fazer um comentário infeliz, eu dizia, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Aí eu lembro que o meu marido, a última foi uma coisa assim que para uma mulher é o fim da picada. Eu estava pronta para um evento e a roupa que eu ia de última hora não ficou pronta. Na hora Deus falou comigo, hoje é a tua prova. Até então foi exercício e né? Agora é o teste. Aí eu peguei correndo, abri meu guarda-roupa, peguei bem feliz um ferro, comecei a passar uma roupa que eu já tinha usado. E meu marido, amor, e agora? Tu te preparou? Eu falei, amor. Aí a menina que estava lá em casa, a maquiadora, tu não tá desesperada? Eu falei, tem muitos motivos para te desesperar maior. Uma roupa, o que é isso? Eu botei a roupa, cheguei dentro do carro, vamos gente, vamos! Meu marido olhou para mim, fosse aprovado. A minha filha olhou para mim, mãe! E eu comecei a entender que Deus pode restaurar os nossos muros internos. Deus pode mudar quem nós somos quando nos abrimos para as transformações que vêm de Deus. Sabe? Mexe o ombro aí. Seja uma mulher leve. Para de ser chata. Você perturba a sua família. Tem marido que está por aí, ele está assim. O coitado tem medo de respirar do teu lado. Para!
Sabe por que Deus está desmontando você nessa noite? Porque Ele quer te restaurar. Ele quer reconstruir a tua vida. Ele quer fazer de você alguém melhor. Alguém cheia da presença de Deus. O Espírito Santo está aqui hoje. Ele está fazendo uma pergunta. Quem quer entrar para a escola do Espírito? Onde você vai ser humilhada, esmagada. Você vai precisar reconhecer quem você é de verdade. Mas talvez eu estou falando com mulheres aqui que você sofre no seu casamento. Você é muito machucada. Você não tem apoio, você não tem cuidado. Deus está falando assim para você: eu sou o teu marido. E eu vou restaurar você hoje nessa noite, os muros do teu coração. Talvez o que você não recebeu do seu pai, você tentou receber no seu casamento e você está vendo que cada vez as coisas estão piores. Mas eu sou o teu marido. Eu restauro a tua vida nessa noite. Será que você pode se colocar de pé?